Vocês estão bem, gente? Quantos aqui estão ansiosos para comer um doce daqui a pouco? Só? Achei que estava mais ansioso. Quem está ansioso para tomar um refrigerante daqui a pouco? Amém? Quem está ansioso para voltar às redes sociais daqui a pouco? Muito bem, gente. Para quem está chegando agora, nós estamos no mês de imersão, né? Enraizados em Deus. E nós estamos no propósito de 21 dias. Pode passar na frente aqui, inverte. Isso. Deixa as verdes assim. Isso. A do meio. Isso. Apaga a outra. E assim que a última. Isso. Aí, por causa do telão. E nós vamos então. Nós estamos num propósito de 21 dias. De jejum e oração. Eu não sei você, mas é incrível, né? Eu decidi fazer refrigerante. E aí todo dia veio um infeliz e oferece refrigerante. E passa na frente assim, ainda assim, sabe? Chega até a espirrar o óculos, aquelas borbulhas do gás, sabe? É tentador o negócio. Não é verdade? Para quem foi tentado aí nesse mês do propósito? Ainda bem que não foi só eu. Gente, mas a verdade é que hoje nós vamos entregar esse jejum, tá? Vamos entregar o jejum. Mas eu queria desafiar você, antes de eu começar essa mensagem, eu quero perguntar para você algo muito importante. Quem vai começar o próximo jejum amanhã? Amém, 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 amém. Sabe por quê, gente? Porque o desafio nosso do jejum, dessas práticas espirituais, não é fazer quando a igreja tem um movimento como esse, mas é fazer como um hábito da vida cristã, como algo importante para mim, para você. E eu já disse para você isso, o propósito, esse propósito tem algo muito importante, preste atenção. Por exemplo, para quem fez aí de doce, eu tenho certeza que toda vez que você via um brigadeiro na sua frente, você lembrava de alguém. Eu tenho certeza que era de Deus, porque você fez um propósito. Quando ofereciam algo a você e você ia pegar, não, eu estou no propósito. E o propósito faz lembrar de quem? De Deus. As práticas espirituais, a gente tem esse objetivo. Fazer a nossa memória estar sempre conectada com Deus. É por isso que não deve parar hoje. Eu desafio você a continuar, que seja um hábito da sua vida. Que seja 20, que seja 30 dias, que seja uma semana, que seja de 12 em 12 horas, que não sei. Há várias formas de fazer. Mas desafio você a não perder isso. Se você começou, desenvolva. Eu tenho certeza que muitos que fizeram, talvez perceberam que essas coisas que você deixou de fazer tomavam o seu tempo. E você começou a fazer outras coisas que você não fazia antes. Por exemplo, quem aí fez de redes sociais, por exemplo, quanto tempo você ganhou? Alguém fez assim, é isso aí. Para ler um livro, ler a Bíblia, orar, ter um tempo de silêncio, de solitude, quanta coisa. Então eu desafio você, e eu quero desafiar você, quem vai começar amanhã um novo propósito? E eu espero, em nome de Jesus, que você tenha essa prática na sua vida. Tenha essa prática. Eu tenho certeza que nós vamos poder aprender a compreender ainda mais os propósitos de Deus para a nossa vida. Quando nós se aproximamos de Deus, nós conseguimos compreender o propósito de Deus. Nós não mudamos Deus, mas nós compreendemos que a vontade dele é a boa, perfeita e agradável. A partir disso, eu quero terminar essa mensagem, essa série, neste domingo, lembrando que quinta-feira temos o último encontro das quintas-feiras de imersão. Eu quero falar sobre o Espírito Santo na quinta-feira, às 19 horas, então não perca, tem sido muito, muito bacana. E nesse domingo hoje, eu
quero falar com você sobre essa temática. Pode passar por mim? Frutos que glorificam a Deus. Nós estamos falando sobre essa temática, imersão, enraizados em Deus. Nós falamos sobre terra boa, sobre raízes. E hoje eu quero falar com você sobre frutos que glorificam a Deus. Isto é, aquilo que acontece quando nós estamos cada vez mais próximos de Deus. John Stott tem uma frase que ele diz o seguinte: Cristo não é apenas a porta pela qual entramos, mas o caminho pelo qual devemos andar todos os dias. John Stott é um teólogo, escritor, comentarista, biblista, exegético. Há vários livros desse autor, muito bom, inclusive fica uma dica de leitura para vocês, dos livros do John Stott. Ele fala que Cristo não é apenas uma porta pela qual entramos, mas o caminho pelo qual devemos andar todos os dias. E aqui está um desafio para você e para mim: andar todos os dias. Andar todos os dias diz respeito ao quê? Ao processo. Andar todos os dias diz respeito ao quê? A algo contínuo. Não é apenas uma emoção, não é apenas um momento, mas aqui está a dificuldade. E é nesse processo e é nessa caminhada que nós produzimos frutos. Você não planta uma árvore frutífera e logo ela dá fruto. Ela tem o tempo dela. Há um processo para acontecer, certo, que já que o Sandro está aqui, a sua esposa dele vai confirmar isso. O fruto tem um processo onde você planta, você aduba, você rega, você faz um monte de coisa e nasce os frutos. E assim também a sua caminhada cristã e a minha. Só que para isso tem que haver continuidade. E aqui está o desafio para você e para mim. Eu quero ler com você João 15, do 1 ao 8. Se você quiser abrir ou então está aí projetado, eu quero que você leia comigo Evangelho segundo João. Lembrando que João é o quarto evangelho. Ele não está incluído nos evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, pois são evangelhos semelhantes. João, ele tem essa experiência de trazer um Jesus mais teológico, o Filho de Deus, aquele que era o Verbo. João capítulo 1, ele estava com Deus. João tem essa expectativa de trazer o Filho de Deus, afirmar que Jesus é Filho de Deus. E João capítulo 15, ele vai nos trazer esse texto. Eu quero ler com você. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecem em mim e as minhas palavras permanecem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Amém, gente? Só até aqui. A perícope é maior, vai até o verso 17, mas eu quero pegar apenas esse trecho, onde Jesus, ele vai nos trazer esse ensinamento em um momento onde que Jesus está na sua despedida. João capítulo 15 faz parte do discurso de despedida de Jesus, que estende do 13 ao 17. E Jesus ali, então, esse discurso, ele ocorre
possivelmente numa noite anterior à crucificação dele. Na noite anterior, Jesus profere essas palavras, e Jesus está preparando os discípulos para aquilo que ia acontecer. Jesus estava preparando os discípulos para a sua partida e enfatizando a importância de permanecerem conectados a Ele. Pois logo eles iriam enfrentar o que? Perseguições e desafios. Se você voltar um pouquinho, você vai ver que no verso 14, Jesus fala do Espírito Santo, ele promete o Espírito Santo. No verso 15, no capítulo 14. No capítulo 15, então ele fala dessa videira e dos ramos, dessa metáfora que nos ensina como será a vida cristã após a ida dele aos céus. Jesus está dizendo para os discípulos: olha, quando eu for, permaneçam em mim, continuem, vocês darão fruto, vocês serão meus filhos, vocês viverão discipulado. E Jesus destaca esse privilégio de permanecer nele. E é nesse contexto, então, que eu quero pensar com vocês sobre frutos que glorificam a Deus. Porque, segura um pouquinho, não me quebra. Nós precisamos entender o seguinte, que a nossa vida cristã, gente, imagine um quadro, e aqui nós temos você e eu, e nós olhamos para Cristo, nós reconhecemos em Cristo, nós confessamos a Cristo, nós se entregamos a Cristo, somos convertidos, passamos pelo batismo, e nós começamos uma caminhada. É nessa caminhada que Jesus diz: olha, permaneça em mim, continue comigo, porque Jesus sabe que é nesse momento que tudo acontece. É nesse momento em que pessoas que conheceram a Cristo, elas fazem isso aqui com a vida, vão desenvolvendo as áreas da vida a partir do ensinamento do Espírito Santo. É nesse momento que acontece que pessoas começam aqui, de repente fazem isso aqui, de repente voltam, fazem de novo, fica aquela montanha russa. É nesse momento que pessoas estão aqui, estão emocionadas, se alegram, de repente o primeiro problema vem e começa a desanimar, descer e abandona. É nessa fase. Que é nessa fase que Jesus nos ensina a dar os frutos. E é aqui que nós precisamos entender o que é, então, permanecer nele. Eu queria, então, deixar para vocês algumas aplicações para a sua e para a minha vida, para que possamos olhar para a nossa vida cristã e fazer uma simples pergunta: quais são os frutos que eu tenho dado na minha caminhada? Quantas pessoas olharam para mim e viram Cristo na minha vida, a partir da minha vida? Quantas coisas Deus mudou no meu coração, minha forma de pensar, de agir, de falar, e a partir disso as pessoas começam a ver: você está diferente, você mudou. Isso é fruto também, gente. Então, eu quero deixar com vocês o primeiro princípio: raízes da fé. Essa identidade em Cristo. Ontem lá em Pimenta Bueno, nós estivemos lá, nós estávamos uma galera lá, muito gostoso, muito gostoso lá. Depois jantamos lá, foi bacana, apesar dos buracos enormes na estrada, né? A Gabi caiu no buraco? Eu caí, que pena, mas não aconteceu nada, graças a Deus. Mas lá eu falei um pouco sobre essa identidade espiritual, que é o que nos mantém firmes em Deus. Não adianta dizer eu creio em Deus, eu sei quem é Deus. Não adianta dizer isso se você não criar uma identidade espiritual. E essa identidade, ela é colocada em você a partir do momento que o Espírito Santo está contigo, que você entrega a sua vida a Jesus e você se submete a Ele.
Ele cria em você uma identidade espiritual. Uma identidade que diz que você é filho e você é filha. Uma identidade que vai moldando você, a qual o Espírito vai transformando você. E é nesse momento que nós precisamos entender que raízes de fé são importantes para que possamos dar frutos que glorifiquem a Deus. Se você lembrar, nesse contexto, é o contexto judaico. E o contexto judaico, se você lembrar, muitos acreditavam que por sua identidade como povo de Israel, sua identidade como filho de Israel, descendente de Israel, muitos acreditavam que era suficiente. Era suficiente para entrar na aliança com Deus. Não precisava de mais nada. O meu pai, o meu avô é do povo de Israel, eu também sou descendente, então já estou na aliança. Não preciso fazer mais nada. Esse é o pensamento judaico da época. E Jesus, nesse contexto, então, ele redefine essa perspectiva. Não basta ser parte de uma tradição religiosa. É necessário estar ligado nele. É necessário estar ligado em Jesus. O pertencimento ao povo de Deus não vem apenas na herança, ou da herança, mas de uma relação viva e ativa com Cristo. Aqui então Jesus vai nos ensinar o seguinte: o povo judaico que estava ali, aquele povo que entendia bem essa descendência. Olha, não é porque vocês são do povo de Israel que vocês não precisam permanecer em mim, vocês precisam sim. E aí Jesus em Mateus 3 diz: e não presumi dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que essas pedras Deus podem suscitar filhos de Abraão. Aliás, João Batista fala isso. Quando Jesus vai ser batizado por João Batista, eles começam a questionar João Batista sobre o batismo, sobre Jesus, porque João Batista dizia: está ali, aquele homem, eu não sou digno de desatar a sandália dos pés dele. É ele que eu estou falando. E aí então os fariseus, os saduceus, estavam ali questionando, e então João Batista diz isso: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que estas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão, isto é, a partir dele. É ele que tem poder, não é Abraão. É dele que estamos falando. Abraão aponta para ele. Trazendo para os dias de hoje, é simples. Não basta apenas sua religiosidade, se você não tiver um compromisso ativo com Jesus. Não basta. Não basta apenas a nossa religiosidade, as nossas práticas, não basta, mas é necessário essa relação ativa. Não basta apenas dizer eu creio. Precisamos viver o que Cristo está nos ensinando. E qual é o que Cristo nos ensina? Amor, generosidade, compaixão, mansidão, paciência, domínio próprio. Tudo que nós temos. Então, gente, essa raiz de fé é esse momento onde nós precisamos entender que precisamos estar ligados em Jesus. Pode passar, por favor. Muitos ainda hoje acreditam que simplesmente frequentar uma igreja ou ter um histórico cristão familiar se torna automaticamente seguidores de Cristo. Muitos pensam assim. E ontem eu falei muito sobre isso à noite. Mas estar estabelecido em Cristo significa desenvolver uma fé autêntica e pessoal com frutos visíveis de transformação. É hora de nós deixarmos essas raízes e nos aprofundarmos e criarmos nossas raízes. Sairmos de crianças e adolescentes para sermos adultos espirituais. É isso que precisamos para que possamos dar frutos que glorificam a Deus. A pergunta que fica para nós: a sua fé
a minha fé, a nossa fé, é apenas uma tradição ou é um relacionamento real com Jesus? Pensei. A sua fé, a nossa fé, a minha fé, é uma tradição apenas ou um relacionamento real com Jesus? Amém, gente? Amém? Mas segunda coisa, além de raiz de fé, precisamos entender que não basta começar, é preciso permanecer. Quando nós pegamos o texto, nós vamos perceber que aparece 7 vezes nesse texto o termo permanecer. E 7 vezes na numerologia bíblica quer dizer o que, gente? Alguém sabe? Perfeição. 7 vezes está lá permanecer. Então alguma coisa importante tem, gente. Jesus repetiu muitas vezes isso. E aqui então nós vamos entender o seguinte, que há uma necessidade de conexão constante com Cristo. Assim como um ramo cortado da videira seca e morre, um cristão desconectado de Cristo perde a sua vitalidade espiritual. Sua vitalidade espiritual se torna infrutífero. Alguém que não gera nada. Alguém que não transborda. Alguém que não cresce. É isso. A vida cristã é exatamente essa possibilidade de permanecer naquele que nos criou e nos resgatou das trevas. É a oportunidade de estar com Ele. Paulo em Colossenses já dizia: portanto, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim também nele andai, enraizados e edificados nele e confirmados na fé. Recebeu, permaneça. E o maior desafio hoje para nós, talvez, seja a distração, ativismo religioso, tudo sem profundidade. Permanecer em Cristo não significa, então, apenas ir à igreja aos domingos, mas manter uma vida diária de oração, estudo, obediência. Assim como uma planta precisa de água constante para crescer, nossa vida espiritual também precisa de uma conexão contínua com Deus para produzir frutos. Então, se você começou uma fé, permaneça, persevere nessa fé. Ah, pastor, mas o senhor não sabe, não dá, eu estou tão frustrado. Pois é, talvez seja hora de você enraizar ainda mais com Cristo, para que as frustrações que você vai viver na sua vida cristã, para que talvez as percas que você vai ter na sua vida, talvez os momentos de desânimo que você vai sentir, nada disso arranque você da profundidade que é Deus, porque a sua raiz estará estabelecida ali. E você vai passar por essas fases da vida em todo o tempo, gente. Em todo o tempo. Talvez você esteja bem agora, amém por isso. Mas amanhã você pode não estar tão bem. E acontece, é parte da vida. A questão é como que você vai passar por essas situações. E Deus nos ensina: olha, fica em mim, permaneça em mim. Os discípulos estavam nessa situação. Jesus sabia que eles iam passar por perseguições. Jesus sabia que eles iam ter problemas. Jesus disse: permaneçam em mim. Permaneçam em mim. Talvez esteja faltando isso para você hoje, para mim. Eu queria lembrar você, se você começou, permaneça. E uma terceira e última coisa que eu quero deixar com você no teu coração é a interdependência no corpo de Cristo. Interdependência. Não é dependência, é diferente. Isto é, nós precisamos entender que Jesus nos ensina que não há vida cristã isolada, não há vida cristã solitária, mas assim como o ramo de uma videira são interligados, já viram o ramo de videira, já viram?
Os discípulos fazem parte de um mesmo corpo. Isso aponta para a importância do que? Da unidade dentro da comunidade. Nenhum ramo pode produzir sozinho, gente. Esse pedacinho aqui, gente, não pode dar fruto se ele ficar na minha mão aqui. Ele deve ser plantado, vai criar raízes, ramos. E muitas vezes nós estamos sendo orientados a viver uma fé solitária. Eu não preciso da igreja, eu não preciso de pessoas. Porque é difícil estar com pessoas, gente. Eu sei disso, é difícil. Viver em comunidade não é fácil. Não é fácil. Chego aqui com outro comércio, que é palmeirense. Poxa, palmeirense, lamentável. Não dá. É difícil. Mas nós precisamos entender que Deus nos colocou como em uma unidade, em um grupo de pessoas, para nós aprendermos a suportarmos, a sustentarmos, a abençoarmos uns aos outros. E aqui está o desafio da vida cristã em comunidade. Eu queria então aqui lembrar que Paulo, lá em Efésios, capítulo 4, diz de que todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda ajuda, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda ajuda, não é uma ajuda só, toda ajuda, toda. E aqui então a questão é: há muita gente que acredita que podemos viver uma fé solitária, sem compromisso com a comunidade de fé. Mas o cristianismo não é um projeto individualista. Precisamos uns dos outros. A comunhão com a igreja nos fortalece, nos edifica e nos faz crescer. E aqui está o desafio de Jesus: permanecermos nele e com o meu irmão. E é essa unidade que produz frutos. Amém? Eu quero terminar, gente, fazendo você pensar o seguinte: o propósito final é estar ligado à videira e produzir frutos que glorifiquem a Deus. Esse é o propósito final. João 15:8, no final, diz assim: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim serei meus discípulos. E nesse sentido eu quero que você pense agora comigo: quantos discípulos este ano? Nós estamos no mês de fevereiro, certo? Vamos começar março, final de semana. Nesse mês desse ano de 2025, quantos discípulos você tem como alvo na sua vida? Porque nós vivemos uma vida, gente, nós olhamos só para nós. Uma vida egoísta muitas vezes. Se eu estou bem, está tudo bem, beleza. Mas o desafio é nós olharmos para o que Cristo nos chama para fazer e pensar quantos frutos nós vamos dar nesse ano. Quantas vidas vou levar até Cristo a partir daquilo que eu vivo. Paulo já dizia: se você quer conhecer a Cristo, olhe para mim. Olhe para mim. Olha só Paulo dizendo isso, gente. Você quer conhecer a Cristo? Olhe para mim, olhe para a minha vida. E você vai ver Cristo. É assim também com você? Comigo? Quando você pensa em demonstrar Cristo, se eu olhar para você, eu vejo Cristo em você. A partir das suas ações, aquilo que você fala. Eu vejo Cristo. E eu pergunto para você nessa noite: a sua fé, a nossa fé, está inserida em Cristo ou em tradições apenas? Estamos permanecendo nele diariamente ou apenas nos lembrando de Deus em momentos de dificuldade? Porque às vezes somos assim, né? Nós tratamos Deus como um bombeiro.
Deus só apaga o nosso fogo quando, né, as coisas estão mal, aí vamos buscar Deus. Estamos vivendo a unidade do corpo de Cristo ou tentando caminhar sozinhos? Vamos ficar de pé, gente. Eu quero convidar você a fechar seus olhos. Feche seus olhos e responda essa pergunta para Deus. Você tem caminhado sozinho? Ou você tem vivido uma fé em comunidade? Você tem buscado a Deus somente quando as coisas estão ruins? Ou você tem buscado a Deus em todo o tempo? Independente do momento. Quantos frutos você tem orado para que neste ano você desenvolva a partir da sua vida? Feche seus olhos. Eu quero que nessa noite você possa dizer: você pode dizer para Deus que você precisa dele na sua vida. Que você possa dizer a Deus que você precisa dele na sua história. Que você não precisa ser reconhecido por ninguém. Porque a glória é fazer com que as pessoas conheçam a Ti. E você pode falar como João Batista disse: que diminua eu e cresça o Senhor mais e mais. Busca a presença do Senhor. Fale com Deus. É muito bom compartilhar com vocês as boas novas do Evangelho. Aqui é o pastor Wagner, pastor aqui da IPI Vida. E você acabou de assistir mais uma mensagem do nosso culto de celebração. E se você foi tocado por Deus, se o Espírito Santo falou ao teu coração a partir desta mensagem, eu lhe convido a vir nos conhecer, vir nos fazer uma visita. Tenho certeza, será muito bem recebido. Mas caso você more longe e você gostou da mensagem, eu desafio você então a assistir as outras mensagens, as outras playlists deste canal, do nosso canal. Tá bom? Aproveite, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e vai lá no nosso Instagram, @IPIVida, e também nos segue lá. Que Deus te abençoe, que Deus continue transformando você, trazendo para você uma jornada de fé e esperança. Um grande abraço.